Boa tarde, pessoal. Meu nome é Glauber Neves. Eu, eu estou no grupo do PV Suite BR. Conversei com o administrador Ademir, né, há mais ou menos no meio de março desse ano e expliquei para ele a minha vontade de desenvolver alguma coisa, né, parecida com o que ele vem fazendo e desenvolvi uma planilha, né, mas não uma planilha como outras que vocês vê por aí. Quando eu vi que postaram no grupo exatamente sobre uma planilha, aí me incentivou mais ainda eu dar continuidade. Não está 100% pronta, eu acredito em torno de 70% a 75%, mas vamos lá. Eu fiz em Excel, certo? O Excel ele tem como se fosse essa abazinha aqui desenvolvedor, certo? Então ele eu posso criar como se fosse uma espécie de rotinas, né? Para habilitar isso aqui, você, no meu caso e outras versões que vocês procurem, vocês basta clicar aqui na faixa, né, de opções e desenvolvedor, beleza? Eu vou só explicar mais ou menos como o meu foi elaborado. Eu fui aqui, elaborei, criei um formulário. Dentro desse formulário eu posso botar diversos objetos. Isso é para qualquer Excel. O meu não é diferente de vocês, não. Qualquer Excel. Né? Então, dentro disso aqui tem várias opções, várias mesmo, e você pode botar esses objetos e, vamos dizer assim, personalizar da maneira que você achar mais interessante. Na hora que roda, ele fica com essa cara aqui, né? Você pode fazer alguns comandos e ativar ele. Bom, mas isso aqui só foi para mostrar como é que o meu foi desenvolvido. Observe duas informações. Aqui só tem blocos, alguns blocos, porque a minha planilha se comunica com o CAD, insere blocos e faz outras coisas. Então está aqui a planilha de teste e um template que vocês depois vão conhecer mais profundo. Para quem não conhece, que é um template do CAD, seria interessante. Bom, eu vou botar aqui para rodar, apertar Alt F11, que é o atalho do Visual Basic, do VBA. Vou entrar aqui e iniciar a minha planilha. É só a título de curiosidade, na hora aqui eu batizei ele de SS125. Né? SS125 está na versão 11 do meu teste, na verdade está na versão 0. Se você observar, aqui ele criou mais outras pastas. Né? Essas pastas, as imagens, tudo que nele está inserido, e é por isso que minha planilha está em torno de 8 megas, é por conta de imagens. Né? Ele vai precisar trabalhar com isso aqui em alguma informação. Orçamentos, vão ser gerados os orçamentos aqui, os projetos vão ser gerados aqui, e a título de organização, bloco, o template, eu gosto de deixar aqui dentro, mas ele pode em qualquer momento, qualquer lugar eu posso chamar esses objetos. Faz mais 3 minutos de vídeo. Eu já previamente botei como default aqui alguns dados do cliente, mas isso aqui vem todos em branco e a gente pode ir preenchendo e dar nossa cara. Eu vou fazer por enquanto o sistema on-grid. Eu vou botar aqui 1.300 de consumo, já, como se você tivesse preenchido aqui as datas, desculpa, os atalhos em que já foram criados. Vou exportar, ele me abriu aqui, ó, uma indicação vermelhinha, todo vermelho indica para onde você pode próxima etapa. Na verdade, eu também esqueci de comentar, mas você pode fazer, em vez de ter a média, você pode fazer mês a mês. O gráfico fica vamos dizer assim, fica mais afinado, mais intuitivo. Aqui tem a latitude e longitude. Eu gosto de usar aqui o Solmetric, certo? Tem a latitude e longitude. Dentro do Solmetric, eu vou botar aqui no caso, essas latitudes e longitudes são da Coels, né? a distribuidora aqui do Ceará, que agora já não é mais, mas depois isso são detalhes. Botei aqui em 3D, Azimuth Tools, botei o direcionamento que meus painéis vão estar. Então, eu vou estar em torno de 16 graus e meio de azimuth. Os meus parâmetros aqui, então isso aqui é importante, vocês vão saber por quê. 16, ok. Vou aqui calcular, ele vai pedir aqui para eu aguardar um pouco. Gostaria que o vídeo demorasse muito, mas no máximo 20 minutos. Eu falo demais. Vamos lá. Ele está procurando dentro do NHEL, né, várias informações, né, do banco aqui.
vou confirmar. Ele me trouxe aqui algumas variáveis, né, nessa aba variáveis dentro da irradiação e do irradiação. Ele já indicou que eu tenho que ir para o painel. O off-grid automaticamente fica habilitado, mas a gente não vai falar agora. Trouxe a irradiação mês a mês, o HSP, hora de sol pleno, a irradiação dia, mês e o meu consumo. Aqui ele vai, se tivesse colocado mês a mês, ele ficaria uma outra média e tal, diferente aqui. Traz algumas estimativas como a área, o ângulo, o melhor ângulo indicado para uma maior radiação com 16,5, eu teria aqui o ângulozinho. Veja aqui de 3, 6, 18, aqui próximo a 18 ele estaria já decaindo, ele já passou de 16 e vai diminuindo. O HSP, o máximas perdas que eu admissível aqui para o sistema, que eu posso calcular em kWh por kW-pico, temperatura mês a mês, temperatura média do ano, a elevação. Algumas perdas, isso aqui ainda está em processo de desenvolvimento, porque o grande intuito que eu quero é deixar o máximo automatizado, mas também que você possa fazer as alterações devidas, ou seja, você vai ter, a planilha vai indicar, né, para você, e você vai ter a opção de alterar, certo? Aqui algumas dicas para quem não está muito familiarizado e gostaria de saber como é que é feito. Por exemplo, eu tenho só o valor, né? Eu preciso de outras informações, eu consigo calcular meu sistema, a quantidade de painel e a potência do meu sistema. Eu tenho só a média de consumo, também uma outra maneira de como calcular. Geração gráfica, mediante aqueles dados da NREL, a irradiação, mês a mês, né? Então vamos lá. Painel, aquilo tem uma infinidade, né? Observe aqui embaixo, aqui também está aberto. Eu tenho 29. Para um painel de 260, eu teria 29. Mas para um painel, por exemplo, de 230, eu precisaria de 31. Né? Então, ele automaticamente já vai alterando as necessidades conforme o que você tem. Eu tenho esse tipo de painel. Eu posso criar um novo, na hora que eu crio o meu cadastro salvo, sem nenhum problema. Não tem. Ele já fica habilitado exatamente que eu posso fazer a alteração. Quando eu salvar, ele salva a própria. Vamos dizer que você cadastrou errado, depois quer alterar. Clique em novo novamente, ele fica. Na hora que você salvar, ele vai bloquear tudo de novo. O valor que mais para frente a gente vai entender que é importante, certo? Do painel, essa minha planilha só trabalha com um tipo de painel, certo? Um tipo de painel. Ele vai fazer o cálculo todo para esse tipo de painel. Se você tiver interesse em mudar, você volta novamente aqui e altera. No material elétrico, para você entender, olha aqui não foi gerado nenhuma quantidade de material de montagem e o arranjo ainda não tem nada. Os resultados ainda não foram elaborados. Material elétrico. Se eu, por exemplo, tenho uma distância, se eu tenho uma distância aqui, por exemplo, de 50 metros, DC ou AC, ele já me diz, o cabo ideal não é o de 4, não é o de 6. Ideal seria de 10, por exemplo. O disjuntor do cliente é de 16 e você tem outras opções. Trabalhar com cobre. Olha aqui, ele já gerou aqui em azulzinho aquilo que você realmente vai precisar, certo? Saber. Aqui também vale a mesma coisa. Se eu botar aqui 500 metros, né, ele vai deixar vermelhinho. Eu posso alterar aqui o cabo, como eu posso? Não é 500, desculpa, são 50 metros. Tá entendendo? Então, ela entrou as perdas, já tudo automático. Isso aqui eu agradeço até o pessoal do grupo que tem bastante conhecimento nessa parte. Então, eu vou alterar para fazer um plágiozinho aí do nosso amigo Ademir, mas já vou fase neutro, fase terra, botar tudo direitinho. Isso aqui eu vou ter que refazer. Cabeamento simples reforçado, ele vai dar uma alteração aqui e tudo. Por exemplo, número de circuito, por exemplo, ele já vai alterar o diâmetro do eletroduto. Tem um número de circuito 6, já vai ser um de 32. Não, aqui. Então, cada campo desse tem a sua utilidade e um cálculo que a ele é proposto. Temperatura e tudo baseado no cálculo. Não deixando de ser importante, né, a questão dos custos. Então, você pode individualizar o valor unitário. Isso eu não vou ter o cabo tal. Não se preocupe que a partir daqui, por exemplo, o cabo, ele vai usar só o cabo solar de 100 metros. Com 3 conectores master. Se eu alterar, se eu alterar a seção do cabo, ele está usando o de 4.
4 milímetros. Esse cálculo dele aqui vai ser para 4. Se eu alterar aqui, ele vai alterar o valor lá do custo final. O material elétrico também, ou de montagem também não é diferente. Ele já calculou a quantidade mediante um número de string. Eu vou aqui para arranjo, olha que ele está vermelho, eu tenho um string com duas réguas de 28,74 e tal, as pesos e tudo. Eu vou diminuir, porque eu não comporta supostamente no meu telhado, para 3 strings. Vou ter duas réguas de 9,36, mais duas de 9,36, mais duas de 10,38. Vou ter 9 painéis e 10. Atenção e tal, as perdas, beleza. A partir daqui eu volto, olha como alterou, para 12. Né? Se eu mudo aqui a string, ele vai alterando o quantitativo de material. Você não precisa se preocupar com isso. Sua preocupação é botar o valor, né, dele correto. Que aí ele faz os devidos quadros quantitativos e joga para frente. Assim como o kit solar. O kit, né, ele, a partir do momento que eu, mais para frente aqui, vamos aqui, já tem tipo de telhado, outros custos envolvidos. Quando eu vou em resultados, eu vou só apenas confirmar aquilo que eu inseri nos campos anterior, dimensionamento. Se eu for usar o kit solar, ele vai me usar um determinado valor. Se eu vou tirar o kit solar, ele já vai me dar outros valores. Certo? No caso aqui eu vou utilizar. Beleza. Próxima etapa, indicação aqui, esquecendo o off-grid, que não é o nosso caso, inversor. Inversor, aqui na hora que eu dou o primeiro clique, ele já me dá uma sugestão da faixa e qual seria o ideal, 6.7. Opa, eu estou com dificuldade, são 1.100 inversores, eu estou na linha 14, como é que eu faço? Eu vou em filtro e boto aqui 6.700 watts, tomando só esse devido cuidado. Vou botar aqui, nesse primeiro aqui, sei lá. Na hora que eu clico, ele automaticamente me diz aqui, o que você quer, o inversor está na linha 845. Vou dar um page down no meu teclado. Page down, 800, chegar próximo aqui, 830. Eu vou botar uma setinha para baixo. E 45. Pronto. Dentro disso aqui eu já escolhi um inversor, mas não se preocupe. Mais para frente, dentro do estudo, aqui não está funcionando, por enquanto, os integrados, ou microinversores. Eles vão funcionar. Ele só habilitou por conta mediante a gasto e tal, essas duas opções para mim, mediante ao meu sistema. Depois vocês vão entender futuramente, que eu vou fazer aula individual por aba. Aqui já abriu a aba de arranjo. Na distribuição, eu posso, por exemplo, eu tenho 28 painéis. Eu posso ter, por exemplo, 14 que está no meio, né? 12 painéis, sentido nordeste. Posso mudar o meu azimuth, ali está o quê? Ele vai de 21 a 70, não é o caso. Eu vou deixar aí mesmo com 21. E ele me abre só uma lista daquilo que é pertinente à quantidade de painéis. Né? Então eu vou botar um inversor de 3. Aqui aumenta a acessibilidade. Vamos dizer que essa lista está muito curtinha, 1, 2 opções. Eu posso aumentar a sensibilidade e ele me filtra uma quantidade maior. Nordeste, confirmar. Veio para cá essa lista, quantidade de 12 painéis. Ele pode ficar vermelho depois que eu concluir aqui, eu tenho que rever a questão dos inversores por outros motivos. MPPT máximo, mínimo e tal, corrente, e isso daí é discutível depois. Você requer um pouco de conhecimento nessa área para identificar isso. 12 para 28, ou seja, eu falto 16 painéis. Sentido norte, né? Eu vou ter 16 painéis, desculpa. 16 painéis, norte, eu vou aqui, ele me abriu uma outra opção. Olha, começou já com 3.6. 3.6, eu posso aumentar aqui, confirmei. Não ficou vermelho, que o SS 125, essa planilha, o SS 125, ele não, toda vez que for vermelho, tem algo para você verificar. Esse botão aqui eu vou mudar para azul, né, é só a cor, isso é fácil. O custo, né, o que vai valer aqui tem algumas dicas, né, na questão de custo e o que você deve tomar cuidado para passar para a próxima etapa. Aqui é uma breve explicação do que a gente já fez a tipo de string, então tem dois arrays e 3 strings. Aqui, o que vai valer mesmo é a quantidade total do inversor, independente se é 2, 3, 4, porque não tem como estimar preço para você adquirir um inversor. Essa aba de inclinação é só uma imagem para você ter uma noção da inclinação do seu telhado e mais ou menos estimar a angulação. Rendimento. Isso aqui é uma estimativa. Eu vou botar a minha planilha um pouquinho mais para cá e deixar rodar ali atrás. Isso aqui, na verdade,
é só porque eu quero, certo? Isso aqui, na verdade, eu posso, a título de programação, sumir toda essa planilha aqui, que na verdade aprende para ser meu banco de dados. Eu vou gerar minha tabela. Ok? Tá vendo? Inclinação, através do site Portal Solar, ele tem algumas indicações. No caso, hoje está a perca máxima de leste-oeste está a 20%. Dá um ok, vai demorar um pouquinho, como ele já avisou. Ele vai gerar. Ele vai gerar aqui algumas informações, interpolando dentro daqueles limites de melhor irradiação de 3 a 90 graus, ele já estabelece, fixar o que já foi importado pela NREL, mas também faz as suas interpolações intermediário de sua radiação e aí traz um rendimento. Então, na hora que eu estou gerando essa planilha, na hora que eu for usar a inclinação com o azimuth, ele vai me dar um percentual sugestivo. Então, isso daqui é mediante para o que eu tenho aqui nesse quadro. Eu não posso gerar isso aqui sem ter gerado antes esse quadro, apesar desse campo aqui já estar habilitado para ir para o próximo. Porque ele vai usar como referência aqui. Se não tiver nada aqui, ele vai desconsiderar e vai gerar como se tivesse tudo a 100%. Observe aqui, ó, que ele já fez as suas considerações mediante o que eu já tinha apresentado. 16 graus, por quê? Porque a partir do momento que eu já gerei o melhor ângulo aqui, ele já veio para cá, puxou para cá. Então, 100%, se eu diminuo a inclinação do painel, né? Se eu diminuo, se eu aumento, vou botar aqui 16 mesmo, o azimuth faz diferença também. Isso aqui não são iguais, certo? Isso aqui é coordenada x e y e ele vai procurando dentro da tabela. Não são iguais. Não pense que é a mesma coordenada, que aqui tem 16, aqui era 0, então depois ele vai... Não, é diferente. É uma busca que ele faz, uma automação. Sistema off-grid não vou fazer agora, como já comentei. Vou para o próximo. Dentro do próximo, a análise econômica. Eu vou deixar a tarifa aqui, ele já puxou a soma dos dois inversores de 3 com mais 3,6 daria 6,6. Isso vai interferir no cálculo. É uma coisa relativamente simples, mas que é um ponto de partida que é necessário. A garantia, os juros tarifários anual é 10, mas na tabela, na hora que ele gera, ele leva outras considerações que toda a questão análise econômica ela é meramente estimativa. Né? Então, estimativa, mas pensando para o futuro. Tudo que passou, você usa como referência, mas, na verdade, você vai tudo estimar mediante as concentrações. Vou botar que o cidadão aqui pegou 16 mil com o banco, não vai ter nenhum desconto, 2,5% ao ano, está muito boa a taxa. Eu posso até ver aqui, ó, na linha de financiamento, alguns Banco do Brasil, tá, não sei o quê. Na hora de gerar o orçamento você vai ver. Ele também tem para a pessoa jurídica, isso aqui é só para você, é só orientativo. Vou botar 5 anos mesmo. Aqui a disponibilidade que, para quem não sabe, mas a gente tem custos independentes, que vai levar em consideração essa análise econômica. Já tem custos independentes. Eu nunca vou conseguir zerar a conta, vou botar com 6 mil kW que eu vou vender do meu sistema. Vamos calcular, fazer alguns resultados. Dentro daqui eu tenho um custo total cobrado, o rendimento do primeiro ano, o meu payback, a parcela estimada, custo para o cliente, no final das contas, é diferente por conta do financiamento. Esse financiamento, depois eu vou explicar de onde o site eu me baseei e minha calculadora, a minha HP confirmou, ele é baseado em juros compostos, mas de uma maneira simples. Né? Vamos dizer assim, ele não leva em consideração outras variáveis a não ser esse financiamento comum que nós fazemos, por exemplo, para a aquisição de um carro, de uma casa, de um imóvel, alguma coisa do tipo. Alguns custos que já foram puxados de lá e vão levar em consideração para eu saber o meu lucro líquido da montagem, o percentual que eu vou gastar. Isso aqui a gente pode barganhar juntamente com o cliente, eu acho interessante, é um percentual interessante, mediante os valores que a gente já limitou. E o lucro que eu ficaria. Que não estou considerando muito bom, mas vamos ver o que o mercado está mandando atualmente. Sem o sistema, se eu não tivesse o sistema, eu ia consumir nesse mesmo período, eu ia investir, sei lá, gastar, né? Eu ia
utilizar esse quantitativo aqui. E isso me remete a dizer, em 3 anos e 8 meses eu conseguiria já pagar, ter o meu sistema solar. Então não justifica, sempre é viável, né, praticamente sempre, em condições on-grid, e da localização, de sombreamento, outros cuidados você tem que levar, mas praticamente você fazendo um bom estudo, assim, é viável. As 0,81, para você, como eu lhe falei, 10% é outro, se fosse botar em 3 anos e 8 meses, não daria isso aqui, daria bem maior a tarifa. Mas isso aqui, ele leva outro em consideração, o sistema vai perdendo eficiência ao longo dos anos e tudo, e ele leva outras considerações. Mas, para não esticar muito, a partir daqui ele abriu o cliente. Dentro de cliente, lembrando que isso aqui eu já deixei inicialmente para facilitar, agilizar o vídeo, e eu já estou mais de 20 minutos de vídeo, mas vou tentar aqui explicar. Aqui eu vou gerar um orçamento começando do 1, dando 0. Começando do 0. Isso aqui ele vai progressivo. Então, eu gerei 1, gerei 2, gerei 3, ele vai. Aqui a margem, porque eu posso configurar a minha impressão, as pastas de onde foi o que ele foi criado. Né? Ok. É necessário sempre uma imagem, né? E eu vou explicar depois por quê, porque a gente vai utilizar futuramente o SketchUp e vai ficar uma imagem da casa em 3D juntamente com um software gratuito. Ok, pronto. Ele já me diz aqui, ó, orçamento 0, a data que foi gerado, o nome do cliente e o sistema de on-grid. Deseja criar o projeto? Eu vou inicialmente aqui abrir, né, já foi gerado aqui em orçamento, o meu projeto. Como é que ficou minha cara? Mas o grande intuito é o seguinte, é não depender somente dessa planilha que eu fiz. Tem uma planilha paralela, olha como é que ficou a cara dele, certo? A imagem, o VBA não tem uma imagem muito boa, mas você pode trabalhar isso. Aqui as informações, os custos, né, algumas informações. Esse, na verdade, esse orçamento eu fiz recentemente, faz poucos dias. Foi só para dar uma cara assim bonita na hora do orçamento. A irradiação do local juntamente com o consumo. Nesses meses eu vou ter um certo déficit, nesse aqui eu vou ter uma geração melhor do que o consumo. Isso é normal, mediante a latitude e longitude. Isso aqui pode mudar de local para local no estado. Por exemplo, aqui no Brasil. Mas lembrando, eu esqueci de dizer, eu posso botar qualquer latitude e longitude do mundo. O meu não fixa, não é para o Brasil. Qualquer lugar do mundo, isso aí eu vou explicar melhor. Bom, algumas informações mediante geração e tal, quanto eu vou gerar ao longo do ano, né? Essas informações ficam mais para frente explicar. Análise comercial aqui, quanto eu vou gastar no primeiro ano, payback, parcela, estrutura, como eu botei, os cabos que eu utilizei, qual inversor, os 2 inversores que eu utilizei, informações técnicas como a potência do sistema, a produção anual, quantidade de painéis, e tal, área, e tal, performance, a emissão de CO2, isso aqui tem um fator que depois a gente tem que entrar no site do Santos, eventualmente vincular isso, mas não tem como. A tarifa no 5º ano 0,87, é diferente daquele se não tivesse sistema. 23 minutos de vídeo. Bom, vou tentar ser o mais breve possível, infelizmente. Parcela do financiamento, se não tivesse aqui não ia estar nada. Instalação, isso deixa já já estou perdendo quase 5% do mês só com montagem. Então, são para barganhar juntamente com o cliente. Isso daqui fica aberto, né, depois eu vou explicar. Tem pessoas que têm um engenheiro na empresa, mas na hora que você bota 0 lá no salário mínimo, que tem um campo, aí ele não vai levar em consideração isso não. Bom, algumas informações, a unidade que normalmente se trabalha, se vale a pena ter um sistema ao longo de 25 anos, a diferença que você deixou de gastar, algumas seguranças do projeto, informações sobre norma, alguma coisa do tipo, garantias e tudo que é interessante o cliente saber, a parte de financiamento, alguma tabela que já foi previamente informada e tal, os gráficos, né, que foram gerados. O Excel é muito bom para fazer isso, é o forte dele, né? Algumas informações, passo a passo da distribuidora, isso aqui foi uma imagenzinha que eu fiz no Photoshop, coisa bem simples. Pronto, eu gerei meu orçamento. Eu não vou dar continuidade aqui, porque na hora que eu clicar aqui, eu vou para vai abrir o AutoCAD. Então eu vou deixar 25 minutos, vamos ver se meia hora. Assim, vamos lá, não custa nada. Para quem já iniciou, eu vou dar um OK, ele vai
trazer uma informação, dizer que eu tenho que habilitar previamente essa informação, dou um Alt F11, entro em ferramentas, dentro de ferramenta tem preferências, nas preferências eu vou habilitar tudo que começa com o nome do AutoCAD e dar OK, para que eu não tenha um problema de, vamos dizer assim, de integração entre o VBA, né, o Excel VBA, e o AutoCAD. Se você observar, por ser muito lento a minha máquina, ele está começando a já rodar o CAD aqui. Ele abriu algumas informações aqui. Eu já, previamente, já botei o meu template, e você vai entender que isso é importante. Aqui, futuramente, vai ter um filtro com todos os projetos já criados, e você vai fazer um filtro. Projeto, eu vou botar aqui projeto 1, né? Responsável, isso aqui na verdade só deixei aqui por enquanto, mas esses 3 campos aqui eu posso alterar. Isso aqui já veio daquele outro formulário. Então a posição, né, o carimbo, eu já tenho um carimbo padrão, mas você pode criar os seus mediante o nome proprietário, latitude, longitude, tudo isso eu achei pertinente a colocar, e você pode colocar. Isso aqui são as posições do meu carimbo dentro do meu template. As cores, né, então só joguei aqui as cores e tudo, só mesmo para deixar um pouco mais colorido e ver que ele vai deixar altura, largura, na verdade aqui é um fator, né, é um fator que deixa o texto mais próximo, e a rotação, eventualmente em algum carimbo, o cliente queira que rotaciona, deixa na vertical, na horizontal, um ângulo de 30, 20 graus, sei lá. E o padrão aqui, como é o meu carimbo, só para ter uma noção, e a posição dos itens. Eu vou, aqui o CAD, eu não mostrei, mas ele já abriu, certo? Já abriu no meu template. Então ele criou diagrama de blocos, aqui já um plágio também do nosso amigo Ademir, peço desculpa aí, mas eu achei muito boa a ideia, e diagrama unifilar, e acabei adotando também. E aqui um detalhe do projeto. Esse detalhe do projeto, na verdade, pelo menos aqui eles pedem sempre a carga instalada aqui, independente seja on ou off. Off não, né? Mas no caso um grid eles pedem. E aqui, ó, observe que o meu computador é muito lento. Vai ser o meu primeiro investimento. Observe que o meu carimbo ele não tem nenhuma informação, né? Eu criei aqui, tive que vetorizar algumas coisas aqui. O inversor, o Ademir, me autorizou a utilizar, certo? Painel, todos os outros itens foi eu que criei, né? Mas eu vou aqui no VBA novamente, vou inserir o carimbo. Bom, na hora que eu insiro o carimbo, você vai observar, eu estou fazendo por etapa para mostrar que tudo é possível. Então, na hora que eu insiro o carimbo, ele vai inserir todas as informações, né, dentro do carimbo, né? Isso para o meu, mas você tem a liberdade de achar a posição para o seu carimbo e fazer. Isso aqui foi uma coisa feita de última hora, então eu tenho alguns ajustezinhos, como a fonte e tal, não sei o quê. Então, infelizmente, mas é só para provar que ele vai dar certo. A título de bloco, né? A empresa, é interessante você ter um bloco já com a empresa, para você criar, você também criar logo, né? Ali fui eu que criei, deixar a posição, escala e a rotação. Isso também eu posso botar em qualquer lugar, só que ele vai trabalhar aqui, não mais no layout, dentro do modelo, né? Que para quem conhece aqui o CAD, eu tenho esses 3 triângulos, por isso que tem aquela lista, né, passando aqui, né? Então eu posso ir daqui, tem uma comunicação junto com o meu módulo e trabalhar dentro do Zoom. Ele já vai fazer isso automaticamente mediante os pontos que eu vou limitar aqui para os desenhos no papel. A folha já é um modelo A3, né? 420 por 297. Deixa eu ver aqui, 30 minutos. Vamos lá. Então vamos para a última etapa aqui, vou só inserir um bloco, que já, o tempo já foi. Então eu já posso botar qualquer bloco, a parte elétrica, proteção, quadro básico. Aqui eu já botei os meus mediante o que já tinha, juntamente que eu já tinha iniciado para vocês, dentro desses blocos que foi o que eu fiz, certo? Só puxei daqui, na hora que você clica, ele vai puxar, certo? Eu vou inserir um bloco, mas esse bloco aqui é só um teste que eu fiz, mas para provar que ele é possível fazer com qualquer coisa. É um bloco,
ou mesmo uma linha solta, ou qualquer coisa. Mas o que foi que eu fiz? Eu fui diretamente, ele primeiro inseriu. Isso aqui foi só um teste. Então eu posso fazer com qualquer coisa. Isso aqui é um bloco, né? Mas ele poderia não vir como bloco. É um painel. Então foi um testezinho que eu fiz, né? Só com o nosso carimbo e o painel só para fazer um teste. Okay? É interessante também vocês, quem tem um pouquinho de conhecimento, ir aqui no Tupales, ou dar um Ctrl 3, né? Você abre aqui. Isso daqui você cria e já vai migrando. Por exemplo, eu quero botar aqui, em vez de painel, carimbo. Por exemplo. Esse carimbo eu já quero deixar aqui dentro. Então é um sistema de arraste e bota, pronto. Ele já fica aqui, certo? No caso aqui, como ele está rodando não vai dar certo, mas se tiver só o AutoCAD, ele daria. Pronto, eu posso botar o meu inversor aqui. Isso aqui já foi uma coisa que já facilita para quem manuseia, tem noção de CAD. Né? Então ele não cria aqui, os blocos não sei se importado e você pode criar. Bota aqui como um new part, dá um nome que eu botei como minha empresa, observe, e fui botando para agilizar alguma coisa, um post, alguma coisa, uma área que você precisa desenhar do cliente para finalizar. São mais de 31 minutos, eu infelizmente vou encerrar o vídeo. Valeu pessoal, a minha planilha é o SS125, ela está em desenvolvimento, mas em breve eu vou apresentar para vocês ela já completa, se Deus quiser.